Olá, pessoal. Eu sou a professora Márcia Rocha e vim falar hoje para vocês de juros simples, tá? Então, eu tenho aqui juros simples. O que é juros simples? Então, juros simples é uma modalidade de capitalização em que a taxa de juros é calculada de acordo com o capital principal. Então, nessa modalidade, eu não calculo juros sobre juros. Eu só uso o juros simples. Todo mês, todo período, acontece somente o juros simples. Uma das primeiras coisinhas que a gente vai falar para vocês é que o juros ele é representado pela letra J. Então, J a gente usa para juros. Nós temos também a letra C. O que é o C? O C a gente usa para falar do capital. Nós temos o I, que a gente fala da taxa percentual. E temos também o tempo de aplicação, que esse valor fica aplicado. Então, T é o tempo. Tá? Aí nós temos uma regrinha para calcular os juros. Então, eu tenho que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque a minha taxa percentual, porcentagem é dividir por 100. Então, eu uso a regra capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100 para eu calcular o meu juro. Tá? Então, vou fazer um exemplo para vocês. Temos aqui um exemplo. Tá? Dado o capital inicial de R$1.000, aplicado durante 5 meses, e com uma taxa de 2% ao mês no regime de juros simples. Então, é para você calcular um montante. Primeira coisa que eu oriento os alunos a estarem fazendo é: quais são os dados do meu exercício? O que se pede? Então, está pedindo o quê? Os juros. O que eu tenho? O capital. Eu tenho uma taxa e eu tenho um tempo. E pergunta qual é o meu montante. O montante eu represento pela letra M. O que é o montante? É o capital mais o juro. Tá? Então, quem é o meu capital que está sendo aplicado? O meu capital, R$1.000. A minha taxa, 2% ao mês. Qual é o tempo de aplicação? 5 meses. Tá? Então, com esses dados, eu consigo calcular o meu juros. Então, vamos usar a regra dos juros. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Quem é o juro? O meu capital é 1.000, coloco 1.000. Quem é minha taxa? 2. Quem é o meu tempo? 5 dividido por 100. Agora, nós vamos calcular. Tá? Quando eu tenho uma fração, eu posso simplificar, que vai facilitar o meu cálculo. Então, o meu juros é quem? 10 vezes 2 vezes 5. 10 vezes 2, 20 vezes 5, 100. Então, o meu juro é 100. R$100. A pergunta é: quem é o meu montante? Então, o meu montante é igual o capital mais o juro. Quem é o capital? 1.000. Quem é o juro? 100. 1.000 mais 100, então o meu montante é igual a 1.100. Então, se eu aplicar
R$ 1.000 a 2% ao mês durante 5 meses. No total, eu vou ter R$ 1.100 após os 5 meses de aplicação. Fazendo um outro exemplo, tá? Então, nesse outro exemplo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou tirar os dados do meu exercício. O juro, o capital, a taxa e o tempo. Tá? Então, vamos ler agora. Dado o capital inicial de R$ 500, então, o capital é 500. Aplicado durante 6 meses, a uma taxa de 3%. Confundi aqui, vamos arrumar. Tá? Aplicado durante 6 meses, o 6 é aqui, e a taxa 3%. Tá? Então, eu vou fazer a mesma regra. Vou usar a mesma regra. Juros é igual o meu capital, que é 500, vezes a minha taxa, que é 3, vezes o meu tempo, que é 6, dividido por 100. Então, eu simplifico e calculo o juro. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 6, 90. Então, o meu juro será de R$ 90. Pergunta, qual é o montante? O meu montante é igual o capital, que é 500, mais o meu juros, que é 90. Então, 500 mais 90, 590. Então, essa é a maneira de se calcular juros simples. Tchau, pessoal.